Olá, amigos. Estamos aqui novamente. Como vai você? Vai bem? Quero trazer para você mais uma breve reflexão com o tema Como ocorre a salvação de Deus. Para que a salvação venha a acontecer, a palavra de Deus precisará ser elucidada e recebida no coração das pessoas. Não basta ser um ouvinte da palavra de uma forma superficial e desperceber o seu sentido. Ela precisa ser esclarecida, explicitada, sem nenhuma ambiguidade. Para que isso venha ter maior proveito, se faz necessário um acompanhamento atento até ser gravado o sentido da palavra no seu coração. A palavra de Deus chegando no seu coração, no coração do ouvinte, isto produzirá o milagre da salvação. Jesus, para elucidar o modus operandi, teceu uma parábola aos seus discípulos para explicar este processo. Isto está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 4 ao 8. Jesus falou: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e 30 por uma só. Jesus, ao explicar sobre essa parábola para os seus discípulos, ele disse: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Essa explicação está em Mateus, no capítulo 14, do versículo 20 ao versículo 23. Eu quero que você perceba que Jesus, ao explicar o significado da parábola, disse que quando uma pessoa não entende o que se ouve, o maligno rouba a palavra do coração desta pessoa. Com isso, é de extrema importância ouvir a palavra de Deus com a devida atenção, para que as bênçãos de Deus se instalem no bom solo do coração. Uma vez a palavra de Deus plantada no solo do coração, ela a seu tempo germinará e frutificará. O apóstolo Paulo, corroborando com essa verdade, disse as seguintes palavras: como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como ouvirão se não houve quem pregue? Isso está escrito em Romanos, no capítulo 10, do versículo 14, a partezinha B em diante. Torno a repetir novamente, não existe outro meio. A palavra de Deus tem que ser pregada. Tem que ter alguém que fale e explique. Ela precisará ser ouvida com uma certa atenção para que entre no coração, semeando a salvação para essa pessoa. De uma forma mais detalhada, isto significa que a palavra pregada deve ser acompanhada com fé para que haja proveito. Perceba a ideia que a palavra de Deus fala quanto a isto. Porque também a nós foi pregado o evangelho como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porquanto não estava acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Este texto está destacando que a pregação só será aproveitada se for acompanhada pela fé. Insisto que, se não houver uma aceitação do coração, um consentimento interno no ambiente do seu coração, absolutamente nada será semeado ali, e nem tampouco armazenado. A semente ou foi roubada, ou caiu em solo rochoso e secou, ou existe plantas espinheiros que sufocarão o seu desenvolvimento, ou poderá cair em um solo que fará ela crescer até frutificar. Sobre a dinâmica dessa palavra em forma de semente, falou bem o profeta Isaías, dizendo estas palavras: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. É preciso entender que após a verdade ser recebida no coração, será preciso compactuar com ela e abrir a fechadura do coração que só tem a maçaneta pelo lado de dentro. Somente você poderá abri-la. Esse é o meio de Deus abençoar a sua vida. Jesus só entrará no coração se a maçaneta for aberta pela própria pessoa que recebeu a palavra de Deus no seu coração. Com respeito a essa verdade, frisou ainda Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é que isto significa, meu querido? Isto quer dizer que você desfrutará de um relacionamento íntimo com Deus. Essa intimidade poderá ir crescendo em seu coração a níveis tão elevados que as mesmas palavras ditas pelo apóstolo Paulo à igreja da Galácia, na Ásia Menor, parecerá fácil de você pronunciá-la também. Vejamos então o que ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sendo assim, meus diletos amigos, a salvação significa que Jesus virá
para o interior do seu coração em forma de semente. A semente é semeada através da proclamação do Evangelho. A semente que eu estou me referindo é a palavra de Deus. Uma vez essa semente posta em uma boa terra, que é o coração, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo virão até você e fará do seu coração a sua morada. Confira comigo essas palavras ditas por Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, a semente, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Seria muito bom se você conferisse. Peço que, se você gostou deste conteúdo, curta, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. Do Monte das Gameleiras, Romildo Gugel.